Hoje as empresas do lucro real também elas têm a possibilidade de pagar juros, né? Os sócios dessas empresas pagam juros sobre o capital que eles têm, chamado juros sobre o capital próprio. E esse pagamento de juros entra como despesa dedutível também da base do lucro real, tá? Isso também não vai mais acontecer, de acordo com essa proposta do governo, tá? Então, em relação a pagamento em ações, a gente tem hoje muitas empresas pagando gratificações, né, em relação à participação nos resultados da empresa, pagando a sócios e dirigentes como ações das empresas. Então, claro, as empresas que têm ações, as sociedades por ações, elas acabam colocando aí dentro do seu plano de cargos e salários, plano de carreira, enfim, esse pagamento como ações, tá? Gratificação. E aí, isso era considerado como dedutível, tá? Da base do imposto de renda no lucro real. Não vai mais ser dedutível de acordo com essa proposta do governo, tá? Também o que o governo vai eliminar de benefícios. Hoje as empresas do lucro real também elas têm a possibilidade de pagar juros, né? Os sócios dessas empresas pagam juros sobre o capital que eles têm, chamado juros sobre o capital próprio. E esse pagamento de juros entra como despesa dedutível também da base do lucro real, tá? Isso também não vai mais acontecer. Inclusive, a gente faz vários planejamentos tributários para as empresas envolvendo juros sobre capital próprio, né? Existem diversos planejamentos tributários em que é mais interessante, ao invés de integralizar capital, né? Integralizar mais capital nas empresas, realmente fazer empréstimos ou a empresa pagar os sócios como juros em relação ao que eles já colocaram de capital lá. E às vezes as empresas não podem distribuir lucros, né? Porque não tem lucro a distribuir, mas elas conseguem também remunerar os sócios na forma de juros. Então são situações que hoje muitas empresas acabam tendo algumas saídas por conta de um planejamento tributário envolvendo juros sobre capital próprio. Acabando isso, vamos ter que também não vai mais ter essa possibilidade dessa forma de planejamento tributário, tá? Então acaba sendo eliminada essa possibilidade aí. Mas, num ponto de vista, num plano internacional, eu até entendo, porque isso é muito peculiar do Brasil, tá? O Brasil instituiu isso lá na década de 90, tá? Em que se fazia sentido, no contexto internacional a gente não tem, né? Eu não tenho, pelo menos, outros países. Eu estudei muito sobre isso quando eu fiz o meu mestrado na França, e realmente isso era uma peculiaridade muito grande do Brasil. Não tem no contexto internacional. Então o governo também está atento a isso e está querendo dar uma regularizada nas normas, né? Num contexto internacional também, tá? Outra situação que o governo vai ver, até porque existe muito planejamento tributário, não quer dizer que seja ilícito, tá, gente? Quando eu falo em planejamento tributário, assim como o juros sobre capital próprio, são oportunidades, tá? São, de fato, planejamento tributário. E hoje existe muito planejamento tributário envolvendo a reorganização societária das empresas, tá? Principalmente pensando em venda de participação societária, algumas participações, em vez de vender, faz algumas cisões, enfim, existem aí diversas modalidades, diversas reorganizações societárias que, quando acontecem com um propósito negocial, e hoje o CARF até entende que um propósito negocial é a redução da carga tributária efetivamente da empresa, então isso gera uma economia do ponto de vista tributário. Existem vários planejamentos tributários envolvendo reorganização societária, tá? O governo quer eliminar, tá? Essa forma de você fazer uma reorganização societária, objetivando tributação do ganho do ganho de capital na venda de participações societárias. Então ele vai impedir o aproveitamento indevido de deduções nessas vendas de participações societárias, tá? Então vai eliminar também isso. E a justificativa é que muitas vezes as reorganizações societárias acontecem para minimização da carga tributária. Então, ele eliminando isso, ele vai evitar abusos e deduções indevidas, tá? Eu não acredito que hoje seja indevido, porque tudo que a legislação ela não proíbe do ponto de vista tributário, ela permite, mas é ter um ajuste, viu? O governo está perdendo dinheiro com isso, e a verdade é que ele quer reajustar para deixar de perder dinheiro com isso, tá?
Outra forma, pensando num plano internacional também, tá? Existe no ponto de vista, quando a gente estuda planejamento tributário, existe o chamado treat shopping, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, treat shopping, mas treat shopping é quando para que uma operação internacional se concretize, e vamos pensar que eu preciso fazer uma operação Brasil-Estados Unidos, eu não tenho um tratado bilateral para evitar a dupla incidência, né, da tributação sobre a renda, sobre o faturamento, enfim, não tem um tratado Brasil-Estados Unidos. Então, o que eu faço? Eu quebro a minha operação para que parte dela ocorra lá nos Países Baixos, na Holanda, tá? Por quê? Porque o Tratado Brasil-Holanda é um tratado interessante e aí eu vou colocar parte das operações lá na Holanda para eu poder me beneficiar desse tratado, e daí da Holanda, a Holanda tem tratado com os Estados Unidos e daí também na operação de lá acaba se beneficiando. Então eu coloco um terceiro país que tem um tratado, tanto com os dois outros países que diretamente não têm tratado, para fazer um planejamento tributário internacional chamado treat shopping. Num contexto internacional, isso já estão sendo colocados várias travas, vários obstáculos para que isso não aconteça, e isso acontece muito na venda de ativos, tá? Alienação de ativos no Brasil por empresas no exterior. Então também isso acontece, essa utilização de uma empresa intermediária aí para venda de ativos. Então o que o governo quer fazer é colocar regras mais claras que impeçam que isso aconteça, tá? Alinhando-se aí a um padrão internacional, como eu falei, diversos países já têm, principalmente no âmbito da OCDE, já visto mecanismos para poder realmente obstacularizar o chamado treat shopping, tá?